Olá, boa noite. Eu gostaria de dar boas-vindas a todos a esta ação da Abraço, que veio ao encontro dos compromissos que a atual diretoria assumiu, que é o compromisso de aumentar a conscientização a respeito da importância da saúde óssea e também a respeito da prevenção de osteoporose. Antes de passar a palavra ao nosso coordenador do evento, o Dr. Marcelo Steiner, eu gostaria de agradecer especialmente a jovem pesquisadora Emir Dolan por ter aceitado o nosso convite. A Emir, ela trabalha na área de fisiologia aplicada ao exercício e nutrição. Ela é formada em educação física pela Dublin City University, onde ela fez o seu doutorado também. Ela foi professora de nutrição do esporte no Robert Gordon University, e essa instituição é da Escócia, e depois ela veio para o Brasil fazer pós-doutorado. E atualmente a Emir desenvolve um projeto de jovem pesquisadora com um projeto aprovado pela FAPESP. Eu gostaria de lhe agradecer por ter aceitado mais esse convite. Eu tive a oportunidade de, há 3 anos atrás, convidar a pesquisadora Emir para participar do Congresso Brasileiro do Bradu, e ela deu uma brilhante aula, e por isso a razão desse convite atual. Muito obrigado, Emir, por ter aceitado, e eu vou passar a palavra agora para o Marcelo, para que vai assumir a coordenação desse evento da Abraço, o Abraço Viva. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a todos os nossos telespectadores. Realmente é um prazer poder moderar o primeiro Abraço Viva, que é um programa que nós, aí como o professor Francisco falou, imaginamos um formato para poder trazer o conhecimento aí do metabolismo, do osteometabolismo para o maior público possível. Então a gente pensou nesse modelo de entrevista, Abraço Viva, e é importante lembrar que o Abraço Viva ele vai estar disponível no nosso canal do YouTube da Abraço e também nas mídias, né? E aí em diferentes formatos, todos poderão rever, né, este programa e mesmo indicar para colegas que poderão ter acesso a esse programa aí na sua íntegra, e esse programa aí vai ficar aí para a eternidade, todo esse conteúdo que certamente vai ser muito interessante e bastante importante no tema do osteometabolismo. A entrevistada vai ser a pesquisadora Emir Dolan, que o professor já introduziu, e nós teremos outros 4 entrevistadores. Então, nós temos hoje com a gente o professor Francisco José Albuquerque de Paula, que muito conhecido na área do osteometabolismo, que é professor associado do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Também a doutora Iana de Araújo, que é nutricionista, pós-graduanda e professora colaboradora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. Temos como convidado o Dr. Brian Saunders, que é doutor em nutrição esportiva pela Nottingham Trent University, e também é professor visitante da Faculdade de Medicina da USP. E, por fim, mas não menos importante, o professor Dr. Leonardo Bandeira, que é endocrinologista do Fleury, da Escola Paulista de Medicina, e fez fellow em doença osteometabólica pela Universidade de Colômbia, em Nova York. Então, aí nós temos um timaço, né, para fazer todo esse programa. E agora eu queria passar a palavra justamente para a nossa entrevistada, a professora Emir Dolan. Muito prazer e muito obrigado por ter aceito esse convite. E aí, o palco é todo seu, Emir. Muito obrigada, Marcelo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer vocês para a oportunidade para ser aqui hoje de noite. Eu estou bem ansiosa. Vou começar pedindo desculpas para o meu português. Se eu dizer alguma coisa que realmente não faz sentido, fique à vontade de me avisar. Eu vou abrir uma pequena apresentação aqui. Não é nada formal, mas basicamente vai me ajudar a lembrar algumas palavras mais difíceis em português.
basicamente, hoje de noite, nós vamos discutir o esporte, o sistema musculoesquelético, e vamos discutir a pergunta, quanto exercício é demais? De uma forma mais geral, o exercício tem benefícios ótimos para a saúde musculoesquelética, mas quando você considera assim do ponto de vista das atletas de alto rendimento, pode ser um pouquinho mais complexo. Então, nós vamos considerar, nós vamos, eu espero, discutir alguns desses aspectos hoje de noite. Então, como vocês vão perceber, eu não sou brasileira, eu sou irlandesa, e eu fiz toda a minha educação de formação e de pós-graduação em Irlanda, onde eu nasceu. Eu estudei Ciência do Esporte e Saúde, que é basicamente a mesma coisa do curso de Educação Física aqui em Brasil. Eu estudava em Dublin City University, em Dublin. E direto depois da minha formação, eu fiz meu doutorado no mesmo departamento. E o tópico do meu doutorado foi para investigar como... Desculpa, estou tentando usar meu slide. Eu investiguei jockeys de cavalo e, basicamente, como flutuações do peso e mudanças do estado nutricional podem afetar a saúde e o desempenho deles durante a carreira. Realmente, eles são atletas com alguns desafios bem específicos. E não vou discutir mais sobre esse assunto, porque se eu começar, eu vou continuar para a noite inteira. Mas, basicamente, uma das coisas que nós descobrimos, o que nós investigamos, foi que a saúde óssea realmente foi muito comprometida nesses atletas. E foi durante esse processo que eu realmente descobri já o interesse para esse tópico e como o exercício de alto rendimento pode afetar o sistema musculoesquelético em vários atletas. Uma das coisas que nós descobrimos com esses atletas foi que a DMO realmente foi bem baixo nesses atletas, jovens, homens primariamente, mas realmente eles tinham densidade mineral ósseo muito baixa e também várias perturbações para o metabolismo ósseo. Assim, não é bom para ninguém, mas considerando que esses atletas vão cair cavalos que correm muito rápido, essa é uma parte do dia a dia para esses atletas, realmente a combinação do alto risco do esporte, em combinação com a saúde ósseo comprometido, realmente não é uma boa combinação. Então, essa foi a minha introdução a esse tópico e tema geral, e realmente foi uma população muito interessante para investigar. Depois eu fechei esse projeto, eu consegui passar um concurso, basicamente, para ser uma professora de nutrição e esporte no Robert Gordon University, Escócia, e eu mudei para lá acho que foi lá 3 ou 4 anos trabalhando lá, e foi uma ótima experiência, um ótimo lugar. A Escócia é muito linda, bem frio, mas muito linda. Mas realmente meu emprego lá foi primariamente ensinando, que eu gosto muito, mas meu paixão sempre foi a pesquisa. Então eu realmente quis focar mais em pesquisa. Então eu decidi sair desse trabalho. E eu fui viajando com alguns amigos, e enquanto nós fomos viajando, eu estava procurando outras oportunidades. Então, eu ouvi sobre um projeto de pós-doutorado no laboratório do professor Bruno Gualano, na Universidade de São Paulo. Então, eu decidi, olha, esse parece interessante, eu vou lá e vou ver como está. Esse projeto que eu fiz não foi na área da saúde musculoesquelética. De verdade, foi um projeto um pouquinho estranho. Eu estava investigando os mecanismos de um dipeptideu nomeado carnosina, mas nós usamos uma
abordagem usando fisiologia comparativa para investigar como esse dipeptideo contribuir à função do músculo em vários tipos de músculo. E nós escolhemos o beija-flores e galinhas como nosso modelo, porque realmente nós quisemos diferentes tipos dos músculos, muito oxidativo e também muito glicolítica. Novamente, não vou começar falando sobre os detalhes desse, porque eu não vou parar, mas basicamente esse foi meu introdução ao vivo a vida em Brasil. Quando eu vim para aqui, realmente eu tinha a intenção de ficar para talvez 1 ano, talvez 18 meses, mas assim foi quase 6 anos atrás, e um projeto torna outro, e ainda estou aqui. Mas durante minha carreira geral, sempre a saúde musculoesquelética e o efeito do exercício e nutrição na saúde óssea sempre foi meu interesse primário. Então, eu estou muito feliz para agora ter a oportunidade para dedicar basicamente todo o meu tempo a esse tema. E agora eu estou fazendo um projeto de jovem pesquisadora, apoiado pela FAPESP. Estou baseado na divisão da reumatologia na Faculdade de Medicina, e o nome do meu programa de pesquisa é a resposta óssea ao exercício, e esse é um programa com vários projetos investigando vários aspectos de como o exercício e nutrição pode afetar o metabolismo ósseo. Eu coloquei alguns slides aqui sobre os vários projetos, mas eu acho que talvez podemos continuar para o tópico específico. Mas, basicamente, eu tenho 5 diferentes projetos aqui investigando vários aspectos sobre o efeito do exercício no metabolismo ósseo, alguns baseados no laboratório, usando desenhos controlados. Também temos uma clinical trial randomizado, como um grupo de pacientes que realmente estão em risco de problemas com saúde óssea, que é pacientes que estão submetidos a pulsoterapia com glicocorticoides, e estamos investigando como se o programa de exercício físico pode melhorar a saúde óssea nesses pacientes. Mas é um programa de pesquisa relativamente grande, e eu tenho uma equipe ótima dos alunos me ajudando com os vários aspectos, e realmente esse é meu foco principal agora. Além disso, eu tenho vários outros interesses e vários outros projetos. Por exemplo, eu tenho alguns projetos na disponibilidade de energia e efeito em performance e saúde. Muitas pessoas vai ouvir o nome RED-S, Relative Energy Deficiency in Sport. Eu tenho alguns projetos sobre a fisiologia das atletas femininas e como flutuações hormonais podem influenciar no desempenho delas. Ainda tenho alguns trabalhos com equilíbrio ácido-base, o efeito do exercício. E eu também tenho muito interesse em metodologia, em pesquisa envolvendo exercício. Eu sou parte do comitê executivo dessa organização nomeada STORC, que é a Society for Transparency, Openness and Replication in Kinesiology, e eu sou a Outreach Chair. Eu organizo muitos diferentes online events e diferentes coisas, tudo sobre metodologia em pesquisa. E, finalmente, e seguindo para o tópico principal, mais recentemente eu comecei colaborando com algumas pessoas que trabalham com, não tenho certeza a palavra em português, anthropology, evolutionary anthropology, e como teorias de biologia evolutiva pode ser aplicado ao estudo do esporte e do exercício. Eu acho que esse realmente é muito interessante, particularmente do ponto de vista do tópico que nós vamos discutir hoje de noite, porque basicamente essas teorias vai dizer que o corpo sempre precisa fazer decisões sobre como vai usar a energia, e às vezes vai preciso criar trade-offs. Por exemplo, quando você está pensando sobre saúde óssea precisa ter força suficiente para não quebrar quando você mudar. Então, preciso ser forte,
mas no mesmo tempo preciso ser leve para deixar mais eficiência do movimento. E quando você está pensando sobre atletas, às vezes eles vão realmente tentar chegar nos limites da capacidade deles em alguns aspectos, mas esse pode, às vezes, prejudicar outros aspectos. Então, sempre tem esses trade-offs. Eu acho que essa é alguma coisa que nós vamos discutir hoje de noite, quando estamos discutindo a saúde óssea em atletas e como o exercício pode influenciar. Então, eu acho que essa é uma introdução rápida e talvez com vários detalhes estranhos, mas basicamente esse é o que eu faço e por que eu estou aqui. E se alguém tem qualquer dúvidas ou comentários, fica à vontade de me avisar. Maravilha, Imar. Muito obrigado. Muito interessante, né? Já deu para entender o que é uma viagem aí despretensiosa, como você falou, acabou se transformando num projeto de pesquisa muito interessante e, pelo jeito, duradouro e acredito que você vai ficar um bom tempo aqui no Brasil ainda. Né? Eu vou só pedir para você descompartilhar agora com a gente a sua apresentação e vou pedir para os outros entrevistadores abrirem a câmera para a gente começar a entrevista especificamente. Maravilha. Então, eu pediria para, talvez, aí pensando num gesto de cavalheiro e pensando também que hoje as mulheres estão aí no comando, né? A primeira pergunta, vou eleger a Iana. Iana, para você começar aí a entrevista e seus questionamentos sobre a pesquisa, né, da professora Imar, sobre o assunto que a gente vai falar. Claro, obrigada pelo convite, agradeço o abraço, é sempre um prazer, e abraço sempre trazendo pesquisa de ponta e informação de qualidade, né? Então, minha primeira pergunta, Imar, é um pouco relacionado ao seu doutorado, né? Eu queria saber, assim, o exercício físico, ele é muito importante tanto para o ganho de massa óssea, como também para a manutenção, né? Então, qual seria o melhor exercício para quem se preocupa com a sua massa óssea? Isso em pessoas assim que fazem exercício normalmente e também pensando em atletas. Tá bom. Então, realmente, essa é uma pergunta enorme com vários aspectos e eu tenho alguns exemplos mais tarde, mas basicamente, quando você está pensando sobre o efeito do exercício na saúde óssea, o ósseo gosta do impacto. Você precisa estimular o seu ósseo. Então, o que vai acontecer? O ósseo sempre vai responder dos impactos e cargos que está acostumado de experienciar durante o dia. Então, o mais que você está fazendo, o mais o ósseo vai responder e o mais forte vai tornar. Até um limite. Nós vamos falar sobre os atletas em geral. Então, do ponto de vista das pessoas gerais, não atletas da elite, mas pessoas, a população geral que quer pensar sobre a saúde óssea dela, o que você vai precisar fazer é realmente estimular seu ósseo, colocar alguns impactos. Sempre lembrando que esse é relativo do nível do individual. Por algumas pessoas andando, vai dar um impacto, porque talvez é mais do que pessoas estão fazendo normalmente. Por outras pessoas, vai ser interessante para incluir coisas como pequenas pulas, dança, pode ser ótimo, esportes intermitentes, o ósseo realmente gosta de surpresas, gosta de movimentos em diferentes direções, mudanças de direção, mas realmente colocando um tipo de impacto do ósseo é o melhor jeito para estimular ele. Eu acho que assim, respondendo a sua pergunta. Sim, claro. Podemos discutir mais sobre o assunto dos atletas logo, porque realmente tem algumas partes que tem alguns tipos de atletas que têm ósseos muito fortes, tem outros tipos de atletas que realmente têm problemas com a óssea. Então, podemos discutir assim mais. Então, eu imagino assim que pessoas que fazem natação, pessoas que andam de bicicleta, talvez esse impacto não seja tão
suficiente para formar massa óssea, como exercícios como pular corda, por exemplo. Exato. Então, basicamente, tipo de exercício que não vai ter um efeito osteogênico, que basicamente significa melhorando o ósseo, e coisas com baixo impacto, então, por exemplo, ciclismo, natação, mas também com movimentos muito repetitivos. Quando você entra num ritmo, ritmo muito repetitivo, como correndo, etc., fazendo esse muito, não vai ser tão bom, não vai ter um estímulo muito bom para os ósseos. E também tem alguns fatores que eu acho que você vai conhecer muito bem associado nesses esportes também, por exemplo, nutrição, que também pode ter efeito negativo no ósseo. Então, realmente tem muitos aspectos para considerar para esses atletas. Se há uma diferença em relação a gênero, né? Eu sou ginecologista e acabo puxando a sardinha aí para as mulheres, então queria saber se há essa pergunta, e daí eu já deixo a próxima pergunta para o professor Brian, para ele poder fazer a interação com você. Tá bom. Então, esse assunto sobre gênero realmente é muito importante nesse aspecto. Do ponto de vista do tipo de exercício, teoricamente não deve ter uma diferença, mas atletas femininas têm risco mais alto de sofrer problemas como saúde óssea. Eu acho que provavelmente vocês já vai ter ouvido sobre um síndrome nomeado Female Athlete Triad, que é um trio dos problemas que pode afetar atletas femininas. É baixa disponibilidade de energia, tudo é baseado em baixa disponibilidade de energia, porque realmente quando você é um atleta treinando muito, gastando muito energia em treinamento e às vezes tentando manter uma composição do corpo, um peso bem leve, às vezes pode ter uma inequilíbrio entre o que você está consumindo e o que você está gastando. E esse pode criar problemas para o corpo, porque basicamente, se você não está comendo o suficiente para abastecer seu treinamento, mas também todos os seus processos fisiológicos, vai ser uma supressão, suppression de alguns sistemas, e parece que o sistema saúde é um dos primeiros que está afetado. Também, Marcelo, tem alguma coisa que é muito comum com atletas femininas, é uma disrupção da função menstrual, por exemplo, amenorreia. E o que acontece nessa situação é que o ciclo menstrual vai diminuir. E parece que essas três coisas, baixa disponibilidade de energia, problemas com saúde óssea e disrupção à função menstrual, as três estão bem relatadas. E basicamente o corpo tentando conservar energia. Então, é mais comum mulheres do que homens para ter problemas com a saúde óssea por causa do alto nível de treinamento. Assim não significa que homens não é afetado, estão, mas parece que mulheres estão mais vulneráveis dos efeitos de alto nível de atividade. Obrigado. Professor Brian? Olá, boa noite, pessoal. Boa noite, Imar. Eu não estou mais te vendo, mas a gente se vê tanto que eu acho para uma noite tranquilo, né? Estar aqui? Mas aí, eu ia perguntar para vocês sobre a baixa disponibilidade. Brian, você quer fazer sua pergunta? Tá me ouvindo? Ele está fazendo, professor. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Brian. Eu estou ouvindo. Beleza. Tranquilo, eu pensei que eu só estava falando para mim mesmo, então. Eu não estou ouvindo o Brian, então se alguém quer repetir a pergunta, eu posso responder, mas eu não posso ouvir. Mas agora acho que só eu e o Marcelo estamos ouvindo, hein? Agora não sei se a Iana tá. Não. Não estou ouvindo. Não. O Brian, a gente está com um problema. Eu e o Leonardo estamos te ouvindo, mas a professora Imar não. Eu tô conversando aqui com o nosso técnico, Estou tentando falar com ele. Está tentando entender o processo, mas pode fazer a pergunta que eu repito para ela. Beleza. Então, eu só queria saber, né,
a gente está falando sobre saúde ósseo e um pouco sobre tipo baixo massa ósseo. Mas aí, o que exatamente é isso? Isso significa, baixo massa ósseo significa que eu vou ter mais fraturas por estresse, vou ter mais dificuldades na minha vida? Quais são essas definições? Então, Imer, o que o professor Brian perguntou foi qual é o significado de baixa massa óssea? O que significa isso? Significa que eu vou ter mais fratura por estresse durante a vida? E quais as repercussões exatamente disso? Se é ok com vocês, eu vou começar essa apresentação novamente, porque eu tenho alguns slides sobre esse, que eu posso demonstrar alguns desses aspectos melhor do que eu falando. Sim. Então, basicamente, tem dois problemas com a baixa mineral ósseo em atletas. É que pode aumentar o risco de problemas no futuro, porque como muitas pessoas vão saber, existe esse jeito que pessoas desenvolver ósseo durante a vida. Quando você nascer, até mais ou menos 25 até 30, você vai desenvolver e crescer seus ossos. Até você vai chegar nesse ponto de equilíbrio, então depois a menopausa por mulheres e um pouquinho mais tarde para homens vai começar diminuindo sua densidade mineral ósseo, e se esse diminuir muito, pode lidar com problemas como osteoporose e aumentar o risco de fratura. Então, quando estamos pensando sobre atletas de alto rendimento, a maioria está jovem e no parte da vida, quando você realmente quer ganhar o mais ósseo que é possível, parece que alguns estão diminuindo por causa do estresse e do treinamento muito elevado. Então, realmente tem esses riscos no futuro. Se você dizer para atletas que você deve ter cuidado por causa de riscos do futuro, eu acho que muitos atletas não vai priorizar treinamento no momento. Mas também realmente tem alguns tipos de atletas que têm um risco elevado para lesão por estresse ósseo. E basicamente o que esse é uma lesão por uso excessivo associado a carga repetitiva e recuperação inadequada. E basicamente acontece quando o nível de impacto é mais do que o ósseo pode lidar com, mais do que a tolerância do ósseo. E essa é, de verdade, uma das formas mais comuns de lesões esportivas, particularmente em alguns tipos, grupos de atletas. E algumas estimativas dizem que esses tipos de lesões podem ser responsáveis por aproximadamente 20% de todas as apresentações em clínicas de lesões esportivas. Então, realmente pode ser um problema comum, como dizer, para alguns tipos de atletas. E realmente, esses tipos de lesões, o único jeito, tem vários jeitos que você pode tentar tratar, mas realmente descanso e repouso é muito importante. Então, pode necessitar muito tempo fora do treinamento para prevenir progressão para fratura total. Então, realmente pode ser um problema grande para atletas. Perfeito. Mas então, pelo que eu estou entendendo, o principal motivo seria o estresse, né? A repetição. Não teria nenhuma relação com a questão energética aí, se você pensar no desenvolvimento ósseo deste atleta e ao longo da vida dele, e normalmente os atletas começam a fazer atividade física bem em idades bem jovens, assim, em alto rendimento, né, com bastante carga, com bastante exercício, o desenvolvimento desse tecido ósseo, pensando em biodisponibilidade energética, como você falou, né, você já falou aí em REDS, e falou da síndrome da mulher atleta também, da tríade da mulher atleta. O atleta em si, ele pode ter, ao longo do pico de massa óssea dele, do desenvolvimento de massa óssea dele, algum comprometimento, além dessa questão da repetição, por impacto celular
e uma formação inadequada ao longo do tempo? Desculpa, então, você significa sobre as causas, como isso pode acontecer no início? Então, realmente, os fatores que vão contribuir para o estresse, lesões do estresse no ósseo, realmente tem muitos fatores que podem influenciar. E realmente tem dois aspectos para considerar. Uma é a carga. Como eu disse, o ósseo vai responder à carga que você colocar. E, em geral, exercício para a população geral tem muitos benefícios para o ósseo, mas vai chegar a um limite. E se você não tem tempo para recuperar entre sessões do esporte, particularmente esses esportes que têm impactos repetitivos, esse pode, com o tempo, diminuir. Cada sessão vai causar microtrauma. E se você não tem tempo para recuperar entre essas sessões, esse microtrauma pode eventualmente lidar com lesões. Mas, como você disse, também temos alguns aspectos de alguns esportes que podem afetar a tolerância do ósseo. Por exemplo, a disponibilidade de energia. O que acontece quando você tem baixa disponibilidade de energia e seu sistema vai tentar conservar a energia e vai colocar em outros lugares. E esse pode ter influência no ciclo de remodelagem, afetando primariamente a formação do ósseo. Então, seu ósseo não tem a mesma capacidade para responder ao estresse do exercício. Então, realmente, pode acontecer nos dois lados. Você tem estresses altos e, se você não tem tempo para recuperar, às vezes você também tem ósseo que tem menor capacidade para recuperar. Então, quando você combinar esses fatores, realmente pode causar problemas para o ósseo. E mesmo se a gente considerar no pós-vida de atleta, né, no envelhecimento e tal, né. Bom, mas agora eu vou abrir a pergunta. O professor Francisco, acho que quer fazer uma pergunta. Professor, fique à vontade. Mia, na minha experiência hoje, né, quase tudo que existe no nosso organismo, hormônio, até oxigênio, água, em excesso não é bom. Exato. E o exercício? O que você acha? O exercício de alto rendimento faz bem à saúde? Essa é uma ótima pergunta e ótima observação, porque realmente, como demais de qualquer coisa, é raro que demais de qualquer coisa vai ser bom. Exercício entre alguns limites pode ser muito bom, mas passando esses limites, realmente pode estressar o corpo e pode causar dano. Então, é muito interessante para olhar. Eu acho que o mundo inteiro está olhando as Olimpíadas agora em Tóquio. E para chegar nesse nível de competição, pessoas realmente precisam, como dizer, pular os corpos deles até o limite para chegar para perform no jeito que eles podem. E esse pode causar dano em alguns sistemas. Como eu estava dizendo antes, o corpo sempre vai ter trade-offs. E realmente pulando em um aspecto pode ter influência negativa em outro. Então, eu acho que exercício é bom, mas demais exercício não é. E realmente uma discussão grande sobre que mais do que apenas a saúde óssea, mas se desempenho no nível mais alto, mais elite, se é bom ou ruim para a saúde da pessoa, e realmente vai depender da situação, mas às vezes chegando nos limites pode causar problemas. Eu sei que a Brian tem muita experiência com atletas de alto rendimento, eu não sei se ele tem alguma coisa para comentar sobre esse. Então, Eymar, eu queria perguntar um pouco para você, tipo, a gente sabe o que é, tipo, o limite de exercício ou não? A gente está perto de saber, porque, por exemplo... Eu não sei se Brian está falando ou não, eu não posso ouvir dele. O microfone dele, será que está ligado?
Tá? Acho que é o Só um minuto, o Eymar. Eu consigo ouvir ele. Posso pedir um favor para você, Eymar? Claro. Você sair e entrar de novo? Claro. Porque eu acho que a Iana e o Brian fizeram isso e aí acho que eles se restabeleceram. Então, a gente aguarda aqui um pouquinho e você sai e volta. Só não nos deixe por muito tempo, tá bom? Sim, onde eu posso sair essa sala? Onde é... Tem um botãozinho em cima, não tem? Iana, você que já saiu, como que faz? Pode fechar a aba do navegador, porque o meu abriu no navegador. Eu só fechei a aba e cliquei no link novamente. Eu vou tirar você, então. Vamos aproveitar, então, Brian, eu ia fazer uma pergunta nesse sentido, quer dizer, qual que é você que tem experiência com isso, quando que, no meu caso, que sou ginecologista, eu oriento uma mulher, quando que eu falo, olha, você está passando do limite na atividade física, você está começando a ficar sem um déficit energético, sem uma qualidade de ingesta energética que vai te trazer benefício, e isso pode começar a comprometer não só o sistema esquelético, como outras coisas. Existe um cut-off, existe um ponto em que eu consiga, uma forma de eu avaliar isso ou não? Tá me ouvindo? Sim. Beleza. Então, né, é uma pergunta difícil, né? Eu sei, por isso que eu queria fazer para a Eymar também. Mas aí, eu acho que vai diferir para muitas pessoas, mas também, eu acho igual a resposta ósseo, a gente tem, né, a resposta muscular e tudo que gera aquela resposta de desempenho, geralmente, pensando nas atletas. E uma boa indicação, para mim, eu acho, de tipo overtraining em geral. Eu não sei se é a mesma coisa com ósseo. Talvez Eymar consiga falar melhor sobre isso. Mais a área dela, né? Mas eu acho que, né, geralmente, a gente sabe que a gente está fazendo um pouco muito quando o nosso desempenho não está melhorando mais, ou está até piorando novamente. Então, isso é uma boa indicação em geral, que talvez você está fazendo um pouco muito, você não está se alimentando suficiente para os treinos, você não está recuperando o suficiente. Mas, de novo, isso pensando mais no lado de desempenho. Eu não sei se fica igual para o osso, mas talvez seja um pouco parecido. Talvez Eymar consegue, né, Brian, um pouco melhor. A expectativa de vida de um atleta de elite é maior ou menor que a da população em geral? A expectativa da vida, em geral, os estudos sugerem que é maior, né? A expectativa da vida. Do atleta de elite, é? Sim, eu já li vários estudos com atletas de ciclismo, de corrida, sugerindo que, né, eles vivem uns anos a mais do que a população geral. Eu queria pegar carona na pergunta de vocês para a Eymar e com relação à massa óssea, Eymar, eu vi que tem alguns trabalhos que estão mostrando que os marcadores de remodelação óssea podem ser marcadores desse estresse ósseo pelo aumento exagerado de atividade física. Aí eu gostaria de saber, assim, qual a sua opinião, se realmente isso já está bem estabelecido, se ainda é pesquisa e não tem como prevenir essas fraturas por repetição ainda. Gostaria de escutar você sobre isso. De verdade, primeiramente, desculpa, eu acho que eu perdi parte lá quando eu saí. Quando eu entrei novamente, foi como participante, eu não pude ver, eu não pude participar, mas agora eu estou de volta novamente, eu posso ver todo mundo. Essa coisa sobre biomarcadores é muito interessante, de verdade, eu estou escrevendo um artigo sobre esse tópico específico agora. Os biomarcadores basicamente está dividindo em duas. Os marcadores que indicam reabsorção, que é basicamente a quebra de ósseo, e os de formação. E realmente você precisa de um equilíbrio. Se você está quebrando mais do que você está formando, vai perder
Ao contrário, vai ganhar e durante a vida da adulto você quer manter um equilíbrio. Esses biomarcadores, por isso que pode ser muito útil na prática clínica, mas a evidência para usar eles para indicar risco de fratura de estresse não é ótimo. Parece que não tem muito bom relacionamento. Tem potencial para usar eles, mas baseado nas evidências agora, o relacionamento não é tão ótimo. É possível que esse é por causa da qualidade da pesquisa, porque esses marcadores estão muito sensíveis a fatores, por exemplo, fatores nutricionais. Então, se você não está pegando sua amostra, por exemplo, em jejum, no mesmo tempo do dia, talvez está variando muito e talvez vai perder a oportunidade para ver relacionamentos. Então, realmente, eu não diria que eles não podem ser usados, mas baseado na evidência agora, por atletas, não é muito confiável para usar esses biomarcadores. Então, a pergunta que a gente estava fazendo anterior, que a gente fez por baixo, que a gente estava discutindo, é como entender este limite de disponibilidade energética versus a quantidade de atividade física que você faz. Existe algum método? E o Brian disse que uma das formas que ele avalia é quando a pessoa, o atleta, principalmente, ele estava falando especificamente do atleta, deixa de ter um desempenho, de melhorar o seu desempenho, né? Ele chega no limite e aí ele fala, bom, provavelmente chegou no máximo de energia. Numa população não atleta, mas com que faça bastante atividade física, que eventualmente pode ter algum comprometimento aí na saúde óssea, existe algum ponto que você, de aspecto clínico, que você possa utilizar? Porque a Iana perguntou sobre os marcadores, que é bem objetivo, né? Se a gente conseguisse com um marcador, é uma coisa objetiva, para o médico ficaria fácil. Parece que ainda não se tem isso. Teria alguma outra forma de se avaliar? Então, a coisa como essa pergunta é que tem vários fatores, mas nada é perfeito sozinho. Então, realmente é bom para considerar vários fatores e considerar várias possibilidades antes de fazer uma decisão. E o IOC, o International Olympic Committee, criar um modelo para indicar quem vai ter mais risco, por exemplo, comprometidos à saúde óssea. Eu acho que para mulheres, uma coisa muito interessante para olhar é seu ciclo menstrual. Se você entrar num período de treinamento mais intenso e perceber diferenças no seu ciclo, esse pode indicar um problema, porque dos processos que está afetado primariamente é o ciclo, e esse é o corpo tentando conservar energia, e tem um relacionamento muito forte entre disrupções ou problemas como o ciclo menstrual e problemas como a saúde óssea, que talvez pode ser causado por hormônios como estrogênio, etc. também. Mas se você perceber se o ciclo está mudando, talvez tenha maior duração entre a menstruação, ou talvez vai parar. Essa realmente é uma indicação que talvez tenha alguma coisa errada. Esse é composição de corpo em geral. Não é uma dica perfeita, mas se você está perdendo muito peso e, mais especificamente, perdendo seu músculo, provavelmente você não está comendo o suficiente, e músculo e saúde óssea estão bem relatados. Se você está diminuindo a chance é que você está diminuindo ambos. Como dizer, susceptibilidade às infecções. Se você perceber que você realmente está sempre tendo gripes e infecções, esse também pode ser um sinal que seu corpo não está respondendo. Então, essas coisas sozinho é difícil para dizer alguma coisa, mas se você está olhando em vários aspectos, pode ser útil indicadores. Acho que o Leonardo agora... O Leonardo. Teu microfone, Leonardo. Community. Agora. Boa noite, Eymar. É um prazer estar aqui. Você falou aí um pouco dos
dos marcadores, né? E normalmente a gente usa CTX, P1NP, reabsorção, formação. Eu li um paper que você publicou em 2019, eu acho, uma revisão, e que fala que no exercício agudo, a reabsorção primeiro vai aumentar o CTX, e aí a longo prazo a formação começa a aumentar pelo NP, certo? A esclerostina entra em alguma coisa aí? Você tem algum trabalho, alguma informação sobre a esclerostina? Obrigado. De verdade, Leonardo, você está me desafiando agora, porque depois eu fiz essa revisão, realmente essa revisão foi difícil, porque tanto heterogeneidade e métodos... Parabéns pela revisão, por sinal. Muito obrigada. Mas eu segui ela assim, como uma meta-analisa. E realmente a CTX é o único marcador que está aparecendo, mas parece que esta realmente é apenas com ciclismo. Então, inicialmente, eu pensei que esse foi um sinal para começar o ciclo de remodelagem, mas agora eu estou pensando que talvez que seria uma coisa boa. Agora eu não tenho certeza, eu estou mudando meu mente um pouquinho sobre o que nos colocamos. A esclerostina também estamos vendo uma resposta. E a esclerostina parece que é uma anti-formation. Então, não é da reabsorção, mas pode basicamente bloquear a formação. E tem vários estudos que estão mostrando aumenta, eu sempre anti-formation, mas que estão mostrando um aumento, particularmente de um grupo do Canadá, Nota Clentrow, o grupo dela está mostrando que a esclerostina parece que está bem responsiva ao exercício agudo também. Ok. Então, inibiria a formação, além de aumentar a reabsorção, pensando pelos marcadores, né? Mas eu acho que o que é interessante, esses estudos de longo tempo, é principalmente em populações gerais, não é geralmente atletas de elite, enquanto os estudos agudos, eles estão realmente estressando a pessoa com testes mais difíceis. Então, realmente precisamos de um estudo que vai colocar ambos no mesmo. Mas esse, com certeza, vai ser um desafio. Mas é um tópico muito interessante. Obrigado. Posso perguntar, então? Sim, claro. Por favor, Brian, fica à vontade. Imar, eu já ouvi umas pessoas falando sobre proteína ósseo, né? E umas pessoas, tipo, falando... claro, proteína, os atletas sabem que é importante, aí eles gostam de tomar esses suplementos, ingerir bastante. Mas tem umas pessoas que falam que proteína faz mal para saúde óssea, faz mal para osso. Isso é verdade? A resposta simples, não. Então, a razão por que pessoas dizem, ou a teoria, porque teoricamente a proteína pode fazer mal ao osso, é nomeado acid ash hypothesis. E, basicamente, a teoria é que consumindo um alto nível das proteínas, particularmente proteínas de animais, como as carnes, pode criar um estado mais ácido no corpo, e o ácido criar uma resposta de reabsorção no ósseo, baseado em células, nós sabemos assim. Mas, realmente, quando você considerar evidências sobre a ingestão de proteína e no ósseo, parece ao contrário, porque temos vários estudos que olhar diferentes tipos, alguns observacionais, que basicamente olhar a quantidade de proteína que pessoas estão consumindo e a saúde óssea, e parece que tem uma associação positiva, e também tem vários estudos que suplementar com proteína, e também estão parecendo para indicar alguma coisa positiva. E provavelmente esse é bem relatado, como eu disse antes, músculo e ósseo é bem relatado. Então, o que é bom para um, às vezes é bom para outro. E também a proteína pode ter um bom sinal em vários hormônios anabólicos, como IGF-1, growth hormone, e parece que em equilíbrio o efeito é positivo. Como nós fomos dizendo, está tudo com limites. Então,
comendo demais de qualquer nutriente. Eu acho que a Ana vai ter mais para dizer sobre esse. Demais de qualquer nutriente não é uma boa coisa. Mas olhando os níveis, usual, até o mais alto, pessoas, eu vi alguns estudos que suplementaram até, eu acho que foi 2,6 gramas por quilograma de proteína e ainda não vou vendo nada dos problemas, mas em geral, ingestão proteica tem boas influências, mas não passar os limites. E Ana, talvez, desculpa. Emia, nós estamos concluindo um trabalho, né? Você tem falado aí da situação da mulher desnutrida, né? Que faz muito exercício e fica em amenorreia. Dar estrógeno não resolve o problema, parece, né? Agora, uma coisa que nós estamos terminando de fazer um trabalho com animais com restrição calórica. E nós temos um grupo que nós aumentamos o conteúdo proteico da dieta restritiva mais hiperproteica. Isso não melhorou. Não teve nenhum efeito benéfico aumentar a proteína quando você faz restrição calórica. Não resolve o problema. Vou realmente querer ler esse estudo porque estamos começando como humanos, onde nós vamos dar dietas restritas com sem proteção, protegendo a ingestão proteica. E qual foi o nível de restrição nesses animais? Foi realmente starvation ou foi mais... Uma restrição de 30%. Ok, então... De calorias. E a dieta hiperproteica era restrição de 30% com 40% de proteína. Ok. Vou querer muito ler os resultados quando este feito. Eu acho que é um tópico muito interessante, sim, mas eu acho que a proteína, com certeza, eu não acho que vai prejudicar o ósseo, se pode, como disse, rescue, por isso que não. Mas a Ana tem estudo nessa área. E tenho duas perguntas, inclusive. Qual o mínimo? Pode falar, Ana. Posso. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, muito se fala, né, sobre a proteína. Aí eu queria saber de você quais outros nutrientes, macro e micronutrientes, que você acha importante, tanto para a saúde muscular, saúde óssea, e aproveitando já, então, na mesma linha de raciocínio do Brian, né, com relação à proteína, eu queria saber da creatina, porque muito se fala sobre o desempenho muscular que melhora, até desempenho neurológico, mas também parece que ela tem uma relação com a massa óssea. Eu não sei se isso está bem estabelecido ou não. Então, essas duas perguntas para você. Eu acho que da primeira pergunta, com certeza, cálcio e vitamina D vai ser os micronutrientes que você vai ouvir mais, e realmente é muito importante para a saúde óssea, para ter níveis suficientes desses micronutrientes. Então, em geral, eu sempre vou avisar consumir na dieta, se é possível, mas realmente você precisa ter certeza que você está chegando nessa necessidade como cálcio e vitamina D. Mas eu acho que é importante para considerar que tem vários outros micronutrientes que também vai ter um efeito, vai ser envolvido nos processos do metabolismo ósseo, como o magnésio, como o fósforo, como várias coisas. E então, realmente, você precisa pensar sobre a qualidade da sua dieta geral. Eu acho que uma abordagem para tentar ter certeza que você está chegando nos seus requisitos, requirements de todos esses nutrientes, e realmente concentrar comendo os mais diferentes tipos de comidas que é possível, deixar seu prato como os mais cores que é possível, baseado em muitos diferentes tipos de plantas, dos frutos, e reduzindo o nível de processamento das comidas que você está comendo. Ou mais comidas naturais que você está comendo, ou mais rico nesses nutrientes, porque realmente você precisa muito em pequenas quantidades. Então, realmente, você quer variar sua comida e evitar comidas que são muito processadas, porque esses procedimentos podem reduzir o conteúdo. Então,
pensando sobre seu ósseo, sempre pessoas vão falar sobre energia calórica, proteína, cálcio e vitamina D. E com certeza todos são importantes. Mas também tem outros, então realmente é bom para pensar sobre a dieta geral. Isso, não ficar pensando só na proteína, né? Que realmente, principalmente o consumo de energia, ele é importante, né? Tanto por exercício físico como para manutenção de massa óssea, como você já tinha dito antes, né? Eu acho que, mas realmente a qualidade de dieta geral. E desculpe, Ana, eu falo demais. Qual foi a segunda pergunta que você... Que as pessoas também se preocupam muito com o consumo de creatina, né? E também parece que tem efeito tanto para o desempenho, força muscular, como também para a óssea. Então, tem alguns artigos saindo agora que estão indicando um efeito positivo. Parece que tem receptores, creatine receptors, no ósseo, indicando que deve ter um efeito, mas realmente eu acho que precisamos mais evidência. Por exemplo, eu vi, nos últimos meses, eu vi um estudo dizendo que creatina junto com exercício tinha um maior efeito, eu acredito que foi mulheres pós-menopausal, do que exercício sem creatina. Mas foi um estudo muito pequeno. E, no mesmo tempo, nosso grupo recentemente publicou, foi um projeto do Bruno Golano, que publicou um estudo mostrando que, eu acredito que foi 2 anos de creatina, foi longa duração, sem exercício, não tinha nada de efeito no ósseo. Então, realmente, precisamos mais informações e mais dados antes de fazer recomendações sobre creatina e ósseo. Creatina em outros aspectos, Brian tem vários projetos nesse... Brian, talvez você pode falar sobre os benefícios gerais para o músculo, mas para o ósseo eu acho que precisamos mais dados. Então, por enquanto, o que a gente tem é que talvez o benefício da creatina seja pelo ganho de massa muscular, por ajudar, e isso tem impacto no osso. Por enquanto, pelo que entendi, é isso. Exato. Obrigada. Sim, só para complementar, eu concordo com o que a Emer falou lá. Né? Os dados, eu acho que tem uns estudos com creatina em células, né? Culturas de células, sugerindo que tem um efeito na formação de osso, mas aí traduzindo isso para o mundo real, parece que mesmo se tiver os efeitos, talvez são tão minúsculos, juntando exercício com creatina ao longo de 1 ano, e aí diferenças minúsculas, e aí eu não sei realmente qual valioso seria creatina para osso, mas igual vocês falaram, para músculo, eu acho saúde em geral, creatina é um ótimo suplemento. Eu acho... E complementando a essa discussão de suplementos, né, e os anabolizantes, né? Hoje a gente vê em academia, pessoal querendo melhor desempenho físico, melhor desempenho como atleta, eventualmente, e usam bastante anabolizante e suplementos, GH, eventualmente. Isso, e sem dúvida uma hipertrofia muscular, qual seria o impacto na saúde óssea aí no curto prazo e no longo prazo? Quer dizer, existe algum risco de você ter esse impacto no músculo e no osso no primeiro momento e depois você talvez tenha um impacto negativo no futuro, quando você passa também do limite em relação ao uso desses anabolizantes e eventuais suplementos, ou não? Eu acho que não é um tópico que eu conheço muito sobre, então, mas minha perspectiva é que tem possibilidades que essas coisas podem ter efeitos no músculo no curto prazo, mas realmente tem riscos associados com eles. Se não me engano, eu não vi nada estudos olhando como eles podem afetar a saúde óssea no longo prazo. Eu acho que provavelmente pode criar uma teoria pro e con, mas eu acho que baseado nos riscos gerais alguns desses processos,
eu não recomendaria. Eu acho que tem jeitos bem mais naturais e mais saudáveis para apoiar seu desempenho. Mas claro que diferentes tipos e formas existem, e realmente não é uma coisa que eu conheço muito sobre. Brian, tem qualquer pensamento sobre o uso de anabolizantes? Olha, no mundo que eu gosto, pensando no atletismo, no desempenho esportivo, esporte de elite, a maioria dessas coisas são proibidas, né? Então, para mim, nem vale pensar, né? Então, para quem né, todos os atletas lá nas Olimpíadas agora estão sendo testados todo dia para esses tipos de substâncias. Então, para mim, evita com o máximo de esforço, de verdade. Eu acho que tem outras formas de aumentar. Leonardo? Perfeito. Leonardo, fica à vontade. Obrigado pela resposta. Oi, Imer. Pensando aí nos suplementos, então, falou da creatina, em que situações, e pensando não só no osso, mas no músculo também, em que situações seria vantajoso usar creatina ou betalanina como suplementos? Em que situações faria diferença? Em que tipo de esporte? Ou no atleta amador, ou nas pessoas que não são atletas, que fazem academia? Valeria a pena, em alguma situação, usar algo além da proteína, da suplementação proteica, se for o caso? Então, eu acho que realmente vai depender dos seus objetivos, porque basicamente tem 5 suplementos sobre desempenho que é bem apoiado pela evidência. E são creatina, betalanina, bicarbonato de sódio, cafeína e 5 nitrates. Estou esquecendo. HMB, não? Eu não recomendo. Não. Não. Eu acho que, olha, se você tomar, tem possibilidade do benefício, mas realmente não tem nada lá que não está no seu, por exemplo, whey protein e outras coisas, guardar seu dinheiro, eu acho. Brian tem mais experiência com suplementos do que eu, então ele pode complementar e me corrigir se necessário. Mas eu acho que realmente com esses 5 suplementos que podem apoiar desempenho, mas são bem específicos. Por exemplo, bicarbonato de sódio e betalanina. A ideia desses eles são tamponantes, buffers. Uhum. Então, realmente, você apenas precisa tamponar quando você está fazendo exercício de mais curta duração, chegando até seus limites, porque assim vai criar um estado de acidose em seu corpo. Então, se você pode diminuir esse nível de acidose, você pode continuar por um pouquinho mais tempo. Então, esse Usa os dois juntos? Brian, o que você acha? Um funciona num jeito mais crônico. Você precisa suplementar com betalanina para mais ou menos 4 semanas. Bicarbonato de sódio e mais aguda. Brian, você acha vale os dois juntos? Eu acho que tem algumas evidências que ambos pode ser maior do um outro, mas Brian, você tem mais estudos nessa área? Sim, eu acho para desempenho poderia ter um efeito aditivo, né? Seria pequeno, mas eu acho em geral os efeitos dos suplementos são pequenos. Então, né, pensando no desempenho, né, eu acho interessante, né, esses suplementos, pensando talvez nitrato, bicarbonato, betalanina para desempenho, mas aquele tipo creatina é interessante para quem quiser ganhar massa muscular, né? Que aí talvez se liga também um pouco mais naquela área de saúde também, né? Pensando, né, na sarcopenia que todo mundo vai, infelizmente, encontrar na vida, né? Assim, é uma perspectiva muito positiva, Brian. Realmente, isso... Desculpa, Marcelo. Marcelo, eu posso fazer uma pergunta? Lógico, professor. Iman, assim, com relação à questão da sarcopenia, né? Não, antes disso, tem uma regra que ficou muito popular depois de um estudo americano, o DPP-4,
que estabeleceu que perder 7% do peso, pessoas obesas, e fazer meia hora de exercício 5 vezes por semana traz muito benefício metabólico. Você teria uma fórmula para trazer benefício ósseo para a população em geral? O que seria melhor? Esse exercício de meia hora, 5 vezes por semana, são suficientes para manter a saúde óssea? E como evitar ou tentar mitigar a perda, a sarcopenia no idoso? Então, eu acho que no seu primeira pergunta, seu primeiro ponto, essas recomendações sobre nível de atividade, realmente está mais o mínimo que pessoas devem tentar fazer. Alguma coisa que é importante de considerar dentro dessas recomendações, eu acho que 50 minutos por semana, é para pessoas fazer 2 sessões de treinamento de resistência, de força. E eu acho que realmente, pensando sobre ósseo, se vai ter benefícios ou não, vai realmente depender do tipo do exercício que você está fazendo. E realmente, exercício de força para a população geral, do ponto de vista ambos músculo e ósseo, realmente é alguma coisa muito bom para fazer. Lift heavy things, de vez em quando, é uma estratégia boa para a vida. Do ponto de vista de ambos. E, com certeza, pensando mais na terceira década, parte da, como dizer, para pessoas com mais anos, quando a sarcopenia é um problema, existe relacionamento forte entre perda de músculo e perda de ósseo, nomeado osteosarcopenia. E, realmente, treinamento de força pode ajudar com ambos. Em relação do outro de 30 minutos, 5 vezes por semana, se você está andando, provavelmente vai ter efeitos, benefícios no metabolismo geral, talvez não vai ter tal eficaz para seu saúde musculoesquelético. Então, realmente, focando no treinamento de resistência e para o ósseo, incluindo alguns tipos com mais impacto, pode ser mais eficaz. Imar, mas eu daí tenho uma pergunta nessa questão de sarcopenia, né? E aí no idoso, pensando no idoso, e logicamente a relação com o envelhecimento, porque você tem aí uma célula muscular mais envelhecida, com menor resposta, menor desempenho, menor massa, mas isso também acontece com o osso, né? Os osteócitos também morrem, também diminuem em quantidade. Então, provavelmente, você também, mesmo fazendo exercícios físicos, você não vai ter a mesma resposta, né? Existe um momento em que você, essa questão de músculo, não vai ter uma boa resposta em tecido ósseo. Para manter uma saúde óssea, eu preciso aí pensar em outra estratégia, ou, né, assim, para esse idoso, como que a gente ficava... Como que funciona? Então, esse é muito interessante. Então, do ponto de vista do músculo, existe a anabolic resistance, que é basicamente exatamente o que você disse, é quando o músculo tem menos capacidade para responder ao estímulo, como exercício. E tem menos evidência e menos dados, mas parece que, exatamente como você disse, que também temos esse osteogenic resistance, quando pessoas com mais anos no processo do envelhecimento. Então, a sugestão mais fácil é para começar bem cedo. E realmente eu acredito que estratégias para aumentar o nível de atividade, para proteger a saúde musculoesquelética das crianças, de adolescentes, é muito importante. Eu ouvi esse slide mais cedo que mostra que você vai ganhar ósseo até um ponto, então você vai manter mais ou menos estável durante a sua vida adulta e vai começar diminuindo. Mas se você tem práticas que pode aumentar o pico ou reduzir como dizer, atrasar o decline, esse realmente vai te proteger, a perda, isso. Esse realmente vai te ajudar muito. Mas, dizendo eu não quero dizer que se você já tem sarcopenia, que você deve resistir. Com certeza não. Uma redução da responsividade ao estímulo anabólico, claro, é um problema, mas
não é uma redução completa. Você ainda pode ter efeitos, talvez vai ser diminuindo com a idade, mas não vai desaparecer. Então, eu acho que realmente sempre temos uma prevenção sempre melhor do que cura. O mais cedo que podemos agir, o melhor, mas eu acho que tarde é melhor do que nunca. Então, eu acho que todo mundo pode ter benefícios de praticando exercício e também dos bons hábitos nutricionais. E você imagina, você tem algum conhecimento? Eu vi um artigo assim muito inicial falando do impacto do denosumab, né, do anticorpo anti-RANC com benefício em tecido muscular, mantendo versus um comparador que não usava esse denosumab, mantendo massa muscular também e consequentemente, massa óssea. Você acha que tem algum medicamento aí antifratura que tem algum benefício em tecido muscular também, que possa trazer algum benefício além da questão óssea ou não? Para ser honesto, realmente não é minha área. Então, eu não gostaria de comentar sobre esses medicamentos, porque talvez vou falar errada, mas se vocês... seria muito interessante para saber suas perspectivas, as médicas no grupo, mas pessoalmente... Deixa eu só... Eu acho que... só mais uma pergunta que eu tenho bastante curiosidade... também não sei se é exatamente sua área, mas se a gente pensar essa homeostase aí entre metabolismo energético e osso, né, essa conversa que eles têm, considerando aí o tecido ósseo como um órgão endócrino, e nos últimos anos pensando em, principalmente aí, quando a gente fala em metabolismo energético de obesidade, falar em microbiota intestinal. Você tem algum estudo ou alguma... avaliação em relação à microbiota intestinal neste impacto aí, tanto de energismo, de questão de disponibilidade energética e o impacto no tecido ósseo, e também se há uma variação no gênero, na época de vida, enfim, não sei. Esse é muito interessante, e Ana e Brian, eu gostaria muito para ouvir suas perspectivas também. Eu acho que esse assunto sobre microbiótica é tão interessante, mas eu acho que ainda não conhecemos exatamente qual é o microbioma perfeito, então o que nós queremos. Então eu acho que teoricamente, sim, para responder a sua dúvida, a pergunta, temos alguns estudos mostrando uma relação entre vários aspectos e outros não, mas teoricamente o microbioma pode afetar todos os sistemas no corpo, mas eu acho que até agora nós não conhecemos exatamente qual partes, qual é o perfil boas, então eu acho que realmente a pesquisa não é avançada o suficiente para discutir. Mas, Liana, como nutricionista, o que você acha? Realmente eu concordo com você, ainda precisa de mais pesquisas, né? Mas o que a gente sabe hoje é que a microbiota intestinal ela é muito particular, né? Não significa que a microbiota de uma pessoa que é ideal para uma pessoa é ideal para outra também. Então, acho que isso é um campo de pesquisa muito amplo, ainda que precisa ser explorado, realmente. Talvez seja interessante saber se existe um padrão de microbiota em indivíduos que têm osteoporose, ou mesmo indivíduos que têm fratura, indivíduos que têm sarcopenia, para ver se teria algum padrão ou alguma coisa que influenciasse, né? Quer dizer, essa microbiota que talvez não consiga retirar toda a energia alimentar ou que faça algum processo inflamatório que aumente o risco desses indivíduos, não sei, né? Bastante coisa para se pensar realmente, mas obrigado pela resposta. Deixa eu só aproveitar também que tem uma pergunta aqui no chat, Imar, que eu queria que você respondesse. Quando um corredor amador de acima de 65 anos que fratura a vértebra, qual seria a orientação de retomada da rotina de corrida? Voltar a correr seria recomendável? Então, um indivíduo acima de 65 anos, que pelo que eu entendi, corre e teve uma fratura vertebral. Como ele deve voltar e se ele... ou deve voltar, né? Se é recomendável a volta. Então, a fratura vertebral foi associada com treinamento ou acontece ao fora?
Essa foi na pergunta, o treinamento é corredor e então, não dá para saber se foi... Eu acho que você pode responder as duas situações. Se aconteceu fora e na corrida. Então, eu acho que, primeiramente, vou dizer, seguir as instruções do seu próprio médico, que vai ter todas as informações sobre sua situação pessoal. Eu acho que, vamos supor que está relatado ao exercício. Quando você tem uma fratura por causa do exercício, é mais provável que você vai ter mais, porque você tem os riscos. Mas eu acho que, pessoalmente, e destacando, seguir os conselhos do seu próprio médico, mas eu acho que realmente desistindo provavelmente não é necessária, porque realmente o exercício tem efeitos muito benéficos. Mas o que você talvez pode pensar é o seu recuperação, bem, primeiramente, vai para recuperar, vai precisar tempo para recuperar, então ter certeza se você está recuperando antes de pensar em voltando. Quando a fratura você já recuperou, eu acho que pensar em voltando para exercício bem devagar. Não preciso voltar depois de um período de parar de treinamento. É muito importante para voltar gradualmente. De verdade, a fase onde pessoas estão mais em risco de fraturas, por exemplo, de estresse, é quando você tem uma mudança no nível e intensidade de treinamento, porque às vezes o corpo não está pronto para voltar. Então, realmente, voltar muito gradualmente. Começar andando, começar com correndo intermitente de mais baixa intensidade e gradualmente avançar. E realmente escutar, listen, para o seu próprio corpo e ver como você está respondendo. Eu acho que o força geral é muito importante, porque seus músculos podem absorver alguns impactos que podem causar dano do ósseo. Então, se você realmente está forte, é mais fácil para o seu corpo lidar com o estresse de algum tipo de exercício, alguns estresses. Então, incluindo treinamento de resistência, pode ser uma boa estratégia para proteger contra lesões em geral. Como nós fomos dizendo, prestando atenção à nutrição, tendo certeza que você está abastecendo, que você está comendo o suficiente comidas de alta qualidade. Eu acho que prestando atenção a todas essas coisas e seguindo as instruções do médico para as coisas, eu acho que provavelmente não é necessário desistir. Só vai com calma. Imar, posso fazer uma pergunta? Claro. Pensando, né, tipo, na recuperação em geral, né? Eu já trabalhei com atletas que foram diagnosticados com osteoporose. Quanto que as pessoas ou as atletas podem recuperar isso, esses valores de densidade mineral ósseo? Quanto que eles podem recuperar isso? E isso depende muito da idade também, né? Pode falar uma coisa sobre isso? Então, eu acho que Francisco, Marcelo, Leonardo pode complementar. Realmente, se você está com osteoporose com idade menor, é muito difícil para recuperar, porque o ósseo, quando você perder, é devagar para mudar. Então, ter estratégias para melhorar, mas realmente se você já está com osteoporose, eu não sei exatamente a situação da atleta que você está falando, mas eu acho que essa é alguma coisa que eles não precisam desistir completamente, mas sempre ter consciência que os ósseos talvez vai ter talvez não tão forte como você gosta, porque tem risco de, se você entrar na fase de osteoporose, que eu não sei se é possível, por favor, se os outros aqui querem comentar, mas para ganhar esse, dependendo da idade também, mas é muito difícil para recuperar e por isso é muito mais fácil tentar evitar no primeiro lugar.
Então, você acha que a gente deveria avisar os atletas, principalmente aquelas atletas com maior risco? Você acha que a gente tem que avisar eles mais ou passar essas informações? Porque do que eu sei, talvez eu estou errado, mas parece que as atletas em geral, eles não têm esse conhecimento sobre os riscos. Então, desculpa, você está dizendo especificamente sobre esse atleta que... Não, em geral. Você acha que a gente, desde que é muito difícil de voltar, né, recuperar essa saúde óssea, você acha que a gente deveria falar mais abertamente para os atletas? Olha, esse é um grande risco se você segue nesse tipo de exercício, como elite. Você acha que a gente deveria falar isso mais? Com certeza. Eu acho que por muitos anos, saúde óssea das atletas, sempre tem algumas pessoas investigando, mas é apenas mais recentemente que temos esse maior entendimento sobre as consequências e sobre a importância de proteger a saúde óssea das atletas. Então, eu acho que realmente precisamos educação é tão importante para pessoas perceber que é comum e tem consequências, mas também que tem estratégias para proteger a saúde óssea. E eu acho que também é interessante para pensar que essas estratégias para proteger a saúde óssea têm muitos benefícios. Por exemplo, se você está dizendo ter certeza que você não está com baixa disponibilidade de energia e que você está consumindo uma dieta rica em todos os nutrientes, assim não tem risco, não é alguma coisa que tem benefícios em vários aspectos. Eu acho que o treinamento de força, particularmente por atletas que competiram em esses tipos de esportes com sem impacto e com ciclos repetitivos, realmente pode ajudar, mas também pode ter efeitos benefícios para desempenho. Então, eu acho que recomendando essas estratégias, eu acho que deve ser para todas as pessoas devem considerar. Não esperar até você ter uma fratura, então tentar pensar no início, pensar em prevenção e ficar feliz que provavelmente talvez você vai prevenir uma lesão, mas talvez você também vai ter muitos outros benefícios por causa do melhorar da dieta em geral, tem outros benefícios. Então, realmente, eu acho que a educação para atletas é muito importante. Eu queria lhe fazer uma pergunta, não posso deixar de fazer, com a relação do tecido adiposo com o ósseo. Como compatibilizar a perda de peso com saúde óssea? Eu acho que esse é muito interessante. Nós podemos ficar a noite inteira com essas situações. Eu acho que, pensando sobre a adiposidade e a saúde óssea, na verdade, tem dois tipos de relacionamento. Se você está com muito baixa adiposidade, posso dizer adiposidade? Sim. Adiposidade? Esse pode prejudicar o ósseo também, relatado as mesmas coisas que estamos discutindo, como baixa disponibilidade de energia, mas, na verdade, níveis muito altos também pode prejudicar a saúde óssea. Então, como todos que nós estamos dizendo, quando tem limites, você sempre quer ser no meio. Você quer suficiente, mas não de mais e não de menos. Então, em relação do protegendo a saúde óssea enquanto às vezes é necessário para entrar uma período de restrição para reduzir níveis excesso de gordura. E tem muitas boas evidências que se você pode... Inicialmente, tem evidências que perdendo peso pode prejudicar o ósseo, particularmente se você fazer muito rápido. Mas se você tentar perder mais gradualmente e incluir exercício como parte da sua estratégia para reduzir peso, parece que tem muitos benefícios para músculo e ósseo. E eu sei que seu grupo também tem várias
projetos com pessoas, por exemplo, fazendo cirurgia bariátrica, mas aqui em São Paulo também as pessoas investigam exatamente esse, incluindo um programa de exercício depois da recuperação do bariátrico, e eles mostram efeitos positivos no saúde óssea. Então, realmente, o exercício pode ser muito importante nesse aspecto para evitar perdendo ósseo durante a perda de peso. Tem tempo para mais uma pergunta? Por mim, eu tenho planos depois disso, eu vou falar a noite inteira, mas... Marcelo, não estou escutando. Tá sem áudio, eu acho Marcelo. Que está sem áudio. Desculpa, gente, essa coisa de liga e desliga aqui é complicado. Eu acho que a gente podia fazer mais uma rodada para todos, né? E aí a gente vai pensar em finalizar, né? Eu acho que também a gente tem que respeitar aí já o gasto energético da professora Imer. Ela vai começar a cometer o tecido ósseo dela, então vamos... Então, vamos lá, Iana, você... Minha última pergunta. Isso. Com relação à composição corporal, né, a gente sabe que quando o indivíduo ganha peso, muitas vezes a gordura acaba se acumulando no músculo, né? Isso danifica o músculo de alguma forma, resistência à insulina e tudo mais. Aí eu gostaria de saber se esse acúmulo de gordura que tem na musculatura também pode ter impacto na massa óssea por ser locais próximos e também por essa resistência à insulina, talvez inflamação, se isso pode ter algum impacto também. Sim, eu acho que esse é muito relevante. Eu acho que tem efeitos ambos diretos e indiretos. Coisas como estado de inflamação também tem efeito do ósseo, então pode ser esse efeito indireto, mas também parece que tem alguns fatores, particularmente relatados ao... como dizer, a distribuição da gordura. Por exemplo, tem relacionamentos... Tem consequências mais negativas se você está com mais gordura visceral do que gordura que é melhor distribuída no seu corpo. Então, realmente, essas coisas como organ fat têm várias consequências negativas para o ósseo. Mas está tudo tão relatado, porque as situações que pode lidar com desenvolvimento da gordura mais visceral e excesso de gordura, mas particularmente nos órgãos, fatores nutricionais e exercício pode ajudar com ambos aspectos. Então, se é direto ou indireto, mas realmente parece que tem efeitos negativos para o ósseo. Desculpa, eu não sei se eu estou respondendo a sua pergunta agora. Mas... Sim, obrigada. Posso já, então, aproveitar minha última pergunta nessa linha? E questão do tecido gorduroso marrom e atividade física, se tem alguma coisa de pesquisa em relação a isso? E o tecido gorduroso intramedular, se você leu alguma coisa, sabe, tem alguma coisa para falar para a gente sobre isso? De verdade, vou querer investigar, mas sobre o tecido marrom, eu não tenho certeza, mas com certeza existem evidências fortes sobre a distribuição de gordura e efeito no ósseo, e também a proporção. Por exemplo, eu fiz uma meta-análise há alguns anos atrás, olhando o nível de gordura e a densidade mineral do ósseo, e parece que a quantidade absoluta de gordura parece que tinha um relacionamento positivo com a densidade mineral ósseo, mas a percentagem de gordura, que quando você tem maior percentagem de gordura, você vai ter menos músculo, esse tinha um relacionamento negativo com o ósseo. Uhum. Então, realmente, pensando sobre gordura e ósseo, não é que é bom ou ruim, é basicamente a situação que criou, que criou seu estado sobre gordura. E gordura, como eu disse, visceral, e a maior proporção de gordura parece que tem efeitos negativos da saúde óssea.
se é por causa dos efeitos diretos ou indiretos, por exemplo, da nutrição e de exercício, eu ainda não sei, mas realmente parece que o tipo e locação da gordura é muito importante. Sobre o morom, eu não sei, eu quero investigar, eu vou ler depois. Talvez não hoje da noite, mas logo. Leonardo? Ixi. Tava no mudo aqui. Uhum. E, Mar, a gente sabe que os exercícios de alto impacto são melhores para o osso, né? Do que de baixo impacto. Mas algum tipo de atividade física pode ser ruim para o osso? Quer dizer, melhor não fazer? Eu não estou escutando. Eu acho que você fechou o seu microfone sem querer. Desculpa, eu estou apertando on e off. Eu acho que realmente vai depender o que você está falando. Por exemplo, parece que ciclismo de elite pode prejudicar o ósseo. Mas realmente, eu acho, eu sair da bicicleta talvez 2 ou 3 vezes por semana não vou prejudicar meu ósseo. Realmente. Depende da intensidade, né? Exato. Da quantidade. A intensidade e a quantidade que você está fazendo. Então, se você não é um atleta de elite, dependendo de onde você está, se você é sedentário, realmente qualquer tipo de exercício que você aproveitar e que você pode incluir na sua vida vai ter benefícios para o sistema em geral. E realmente quando você está chegando mais no limites, que talvez essas prejudicações podem acontecer, mas em geral, coisas com mais impacto, multidirecionais, é o melhor tipo. Mas se você vai pedalando amanhã, não vai perder o osso. Tá tranquilo. Tá tranquilo, pode ficar. Não vou quebrar o osso depois da manhã, não. Tá. Professor Brian? Então, vamos seguir nessa linha um pouco. Tem estudos mesmo mostrando que há esses ciclistas elite, que eles realmente sofrem mais com dificuldades ósseas, com essa saúde. Tem informações sobre isso? Eu sei que a gente sabe que tem um efeito, mas existem dados mostrando que isso realmente impacta a vida deles quando eles ficam mais velhos e idosos? Esse é muito interessante. Esse pode começar uma nova linha de conversa, mas, de verdade, as consequências, temos evidências mais fortes que a saúde, a densidade mineral óssea está diminuindo em ciclistas, mas as consequências não é tão claro. Não temos muitas evidências sobre o que acontece no futuro, precisamos de estudos muito mais longos, mas também coisas como fraturas do estresse ou lesões do estresse não é tão comum em ciclistas, porque realmente eles têm esses movimentos repetitivos, mas é sem impacto. É mais comum para, por exemplo, corredores sofrer lesões do estresse, porque eles realmente têm esse impacto repetitivo que pode agravar ósseo eventualmente. Então, realmente, essa é uma pergunta muito interessante sobre ciclistas. Se é tão importante qual é as consequências? Não estou dizendo que não é importante, mas realmente nós não temos essas evidências porque precisamos ver no longo prazo. E por ciclistas, fraturas mais traumáticas, de repente, é mais comum. Mas realmente, se você cair da sua bicicleta de alta velocidade, às vezes vai quebrar o ósseo independente do seu nível. Então, é uma pergunta muito interessante. Quais são as consequências? Eu acho que é alguma coisa que realmente precisamos investigar mais. Emília, eu gostaria de agradecer. Esse convite para você foi muito simbólico, né? Certamente as pessoas que estão participando dessa entrevista são pessoas que acreditam que a Terra é redonda e que sabem que o conhecimento sobre o osso aumentou muito há 3 décadas atrás, né? A osteoporose era uma doença que vivia um ostracismo, né? A gente não via osteoporose fazer parte da grade de grandes eventos.
e hoje divide espaço com diabetes, problemas da tireoide, dentro da minha área, da endocrinologia, né? Tudo isso foi a ciência que trouxe. E eu acho muito importante que tenha sido você hoje, que a gente tem no país uma desesperança por parte dos jovens talentos, que têm vontade de migrar desse país para outros. Então, ver você vindo da Irlanda para cá, o professor Brian, e contribuir com a sua presença aqui, mostrando que aqui existe espaço para se fazer boa ciência. Então, eu queria lhe agradecer o Brian por hoje à noite, eu aprendi muito com vocês, e queria que você terminasse falando o que você, né, gostaria de falar, que a gente não perguntou, algum aspecto interessante que você gostaria de ressaltar ainda hoje. Então, eu acho que realmente nós discutimos tantos tópicos, tenho tantos pensamentos, então realmente eu gostaria de agradecer todo mundo, particularmente o professor Francisco para o convite, Marcelo para coordenando essa conversa, e Leonardo e Ana, Brian, muito obrigada. Eu realmente aproveitei, eu acho que temos muitas possibilidades. Eu acho que tem mais perguntas do que respostas nessa área agora. Então, se alguém tem interesse em colaborando e avançando essas perguntas, vamos continuar a discussão. Mas realmente eu só gostaria de dizer muito obrigada por vocês e valeu. Foi legal. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer os telespectadores aí, que muita gente ficou com a gente a reunião inteira, né? Acho que foi bem proveitoso, e dizer que esse é o primeiro programa aí, Abraço Viva, né? Nesses moldes de uma entrevista. Espero que todos tenham gostado e aproveitado. E um abraço, boa noite. Obrigado a todos.